Falou sobre pensar grande e pensar pequeno. Pensar grande e pensar pequeno. Na minha opinião, vai dar exatamente o mesmo trabalho, Joel. A questão é que, geralmente, para você colocar o seu plano em ação, o grande vai dar mais trabalho, porque te obriga a fazer coisas que você não fez antes. Exatamente. E aí que as pessoas travam. Porque fazer coisas que você não fez antes assustam. Você tem medo, né? Agem apesar do medo, enquanto as pessoas de mentalidade pobre, elas ficam travadas. Tem uma frase, né, do Derek Bock. Se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância. Eu não sabia que ele era o autor dessa frase. Derek Bock. Vou citar aqui Benjamin Franklin, né? Investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. E tem um ponto bem interessante sobre isso aqui ainda no livro. Porque eu já falei que eu baseei a minha sugestão de orçamento do Viver de Renda, que foi o que eu segui durante muito tempo na minha vida. Hoje já não se aplica mais, porque hoje os ganhos que eu tenho são muito mais altos do que as despesas, então fica muito diferente. Mas a sugestão dele é: viva com 50%, invista 10% para liberdade financeira, 10% para longo prazo, 10% para lazer, e ele fala em doar 10%. Exatamente. Na minha, não tinha doação de 10%. Eu botava em viver 55%, 5% a mais, e 5% para o colchão financeiro. O pessoal falava: nossa, Bruno, que mesquinharia. Mas eu estava fazendo, na verdade, o que o Warren Buffett me ensinou. O Buffett, quando ele tinha uns 40 anos, o pessoal cobrava ele: você não vai doar dinheiro, não? Ele tinha acabado de ficar bilionário, né? E ele falou: não, vou segurar um pouco, porque se eu continuar investindo, eu vou poder doar muito mais lá na frente. Animal. Então foi a mesma coisa que eu fiz. E todo ano, desde 2018, eu sempre dou pelo menos a mesma quantidade de dinheiro que eu ganhava pelo exército em um ano. Sim. Já teve ano que eu doei quase o dobro disso. Legal. E isso eu só fui capaz de fazer porque eu comecei a investir o meu dinheiro e usei essa verba da instrução muito voltada para a educação financeira, para que eu ficasse cada vez melhor na prática da gestão financeira. Porque até o próprio T. Harv Eker dá o exemplo dele. Estava comentando com o João antes de começar o podcast que ele se julgou milionário, assim, com o burro estacionado na sombra, quando ele vendeu metade de uma empresa de academias, que ele tinha lojas de equipamento de ginástica. De ginástica, isso mesmo. Ele vendeu por 1,6 milhões, eu acho. Então ele tinha, né, somando o que ele vendeu mais o equity do que restou com ele, 3,2 milhões. Ele falou: tô muito tranquilo. Só que hoje em dia isso é muito menos dinheiro do que naquela época, né? O livro é de 2005, eu não sei quando ele fez isso, mas foi antes do livro. Porque ele vendeu, começou a dar treinamento e depois escreveu o livro. Então não é mais o mesmo valor. E ele fala, inclusive, que antes dele chegar nesse patamar, ele já tinha ganho 1 milhão e perdeu 1 milhão todo. Exatamente. Porque o que te faz ganhar o dinheiro não é o mesmo tipo de habilidade que te faz preservar e aumentar aquele valor ao longo do tempo. Ele falou: então eu foquei em instrução financeira para que eu pudesse não só ficar rico, como me manter rico ao longo do tempo. Ó, vamos falar Cara, são 17 arquivos, não precisa falar todos, né? Nem dá pra gente falar todos. Nem dá. Então, ó, eu vou falar 4. Os primeiros 4, tu escolhe um e fala. Tá. Arquivo 1, as pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. Arquivo de riqueza 2, as pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. Arquivo de riqueza 3, as pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. Nossa, isso aconteceu comigo. Elas não querem, vai ser legal isso acontecer, não. Elas colocam como objetivo. Isso sou eu, total. E arquivo 4, as pessoas ricas pensam grande. Escolhe uma das 4 aí e versa. Freestyle. Vou pegar o arquivo 4. Tá. A gente já falou um pouquinho disso naquela meta financeira, né? É. Pra quem chegou depois, esse livro é baseado em um evento, e no evento pediam pra você escrever o que de fato você ia fazer em termos de meta financeira, e todos nós botamos metas bem baixas e acabou que a gente passou muito. Mas ele sempre, quando vai falar esses arquivos, ele ainda fala: as pessoas ricas pensam assim, as pessoas de mentalidade pobre pensam, e ele mostra que é o contrário. E o ponto é que essa parte de pensar grande é muito importante. Porque se você pensa pequeno, para chegar no seu objetivo, e não tem nada de errado em pensar pequeno em prazos mais curtos. O Tony Robbins tem aquela frase muito famosa que diz que a gente costuma superestimar prazos curtos e subestimar os longos. Perfeito. Eu acho que a gente vai fazer o contrário, né? No curto você subestima de fato e você superestima o longo, porque no longo prazo muita coisa pode acontecer, igual aconteceu com a gente. Mas o ponto de pensar grande é importante porque pensar grande te obriga a agir de uma forma diferente. Se você só pensar: não, eu quero estar 10% melhor em termos de finanças do que eu tenho agora. Cara, 10% é melhoria incremental. Sim. Você não muda quase nada. Agora, se você se desafiar e falar: não, daqui a 5 anos eu tenho que ter um patrimônio 5 vezes maior do que eu tenho agora. Você sabe que no primeiro ano você não vai dobrar o patrimônio e depois dobrar de novo. Você vai saber que vai ser uma curva, mas você tem que fazer alguma coisa que vai te dar um baita resultado depois. Isso te obriga a agir de uma maneira que você nunca pensou em agir antes. Sim. Então esse é o ponto. Tem uma hora que ele fala, né? Tem que empreender, não tem que me livrar do meu contra-cheque estável. Ele fala que não precisa. Mas o único ruim de um contra-cheque estável
é que isso coloca um teto para os seus rendimentos muitas vezes e te impede de fazer outras coisas. Então o ponto é, pense, né, grande, e como que você vai fazer para transformar esse teu pensamento grande em, de fato, em ações que vão gerar ótimos resultados. Pensar grande é fundamental. Até porque pensar, grande ou pequeno, o trabalho é o mesmo. A prática que vai ser diferente. Mas só de pensar grande você já faz o exercício pensando em hipóteses que você nunca contemplaria se fosse pensar pequeno. Cara, ô Bruno, eu quero fazer até uma consideração também. A gente escuta assim, ó, né? Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Mas pensar grande e pensar pequeno, você acha que dá o mesmo trabalho? Em termos de meta? Por exemplo, assim, ó, você pensou grande para atingir 5 vezes o seu tamanho. Não, eu até vou falar diferente. Você pensou em crescer 5, pensou em crescer 1, dobrar. Dá o mesmo trabalho? Acho que sim, cara. É. Se você, vamos supor, eu gosto de separar períodos do dia para pensar. Não que minha cabeça respeite esses períodos, né? Ela costuma pensar depois disso também. Porque eu sei que sonhar grande é porque sonhar e pensar tem uma diferença, né? Sonhar é mais um devaneio. Pensar é uma coisa mais direcionada, né? Concordo. Mas por que eu digo isso? A gente não controla tudo que a gente pensa, né? Exatamente. Eu tô lendo um pouquinho do Nietzsche, que talvez eu coloque no meu clube do livro lá. Tô pensando se eu coloco porque a filosofia do Nietzsche é assim, ele cospe tudo num livro e foda-se você pra entender, então tem que ter uma aula antes pro pessoal aprender a ler Nietzsche e uma depois pra falar sobre o que leu. Primeiro palavrão. Foi de fato. E foi citando Nietzsche. Já faz um Reels aí, ô Kaique. É palavrão com classe, velho. Aqui a conversa, galera, é Lorde. Vai por mim, pô. Mas o Nietzsche, ele tinha uma ideia, ele tinha uma frase dele que ele falava, há algo que pensa em mim. No seguinte sentido, de que o que você pensa é só uma fração daquilo que tem na sua cabeça, né? Ele fala que você tem um mar, por exemplo, e alguém num farol com uma lanterna ilumina um trechinho do mar, aquilo que você tá pensando, mas há uma série de coisas que você não tá pegando. E ele ainda fala, quem é o cara que escolhe pra onde tá apontando o farol? Ele fala, não é a minha mente consciente, é, sei lá, o meu corpo que tá fazendo isso. Mas ele fala, você não tem controle sobre tudo que você pensa. E pra ele, inclusive, aquilo que você pensa é a parte menos importante do seu pensamento no final das contas. O que tá em volta que é muito mais importante. Mas, por que eu tô falando isso? A gente tá falando sobre pensar grande e pensar pequeno. Pensar grande e pensar pequeno. Na minha opinião, vai dar exatamente o mesmo trabalho, Joel. A questão é que geralmente, para você colocar o seu plano em ação, o grande vai dar mais trabalho, porque te obriga a fazer coisas que você não fez antes. Exatamente. E aí que as pessoas travam. Porque fazer coisas que você não fez antes assustam. Você tem medo. E ele tem um arquivo de riqueza que fala disso, né? Que os ricos, as pessoas de mentalidade rica, agem apesar do medo, enquanto as pessoas de mentalidade pobre, elas ficam travadas pelo medo. Sim. E se você deixar que o medo te trave, você não faz nada diferente. Se você não faz nada diferente, você fica no mesmo local, apenas com melhoras incrementais. O que pra quem ganha muito bem, talvez seja interessante, mas pra quem tá na merda, tá endividado, precisa de renda nova, não tá satisfeito com o trabalho que tem, é a morte, pô. É. Você tem que fazer coisas novas. E pensar grande vai te obrigar a fazer coisas novas. Cara, uma vez estava eu, você e o Thiago, né? Não sei se todos sabem, mas eu e o Bruno, nós somos sócios, junto com o Thiago Nigro, nós somos sócios aqui no Grupo Primo. E o Thiago veio com uma colocação, ele falou assim, galera, vou fazer uma pergunta para vocês que me fizeram. E a pergunta foi a seguinte, o que você faria se tivesse dinheiro infinito? Infinito. Quanto? 100 milhões de dólares? 500 milhões de dólares. O que você faria para crescer sua empresa com dinheiro infinito? Como é que você atingiria mais pessoas? Como é que você atingiria um resultado exponencial? E a gente começou a refletir. E aí o pensamento extrapolou, né? Não, a gente falaria com a Oprah, a gente contrataria publicidade, sei lá, na final do Big Brother Brasil. Foi umas paradas muito loucas assim, né? Aí ele fala assim, agora tira o dinheiro. A mente ela ficou esticada. O pensar grande faz a gente obrigatoriamente pensar de maneira exponencial. Pensar pequeno faz a gente pensar de maneira linear. É só apertar um parafuso. É, melhor incremental. Melhor incremental, melhorou um processo, cresceu. Agora, para crescer de maneira realmente exponencial, vai ter que sair da caixa. Então, gente, um exercício, uma sugestão pense assim, o que você faria se você tivesse dinheiro infinito? Sem fim. Aí a sua mente, se o dinheiro não é um problema, eu faria isso. Aí depois você fala, tá bom, agora o dinheiro não é infinito, né? Mas a sua mente, ela atingiu um lugar que de fato você nunca teria atingido se você não